Eu acho que a prioridade do Bolsonaro vai ser manter a posição dele como chefe da direita. Porque ele adquiriu essa posição, ele consolidou essa posição quando ele se tornou presidente e ele não vai querer perdê-la. Até porque essa posição é a única coisa que ele tem. É sempre bom lembrar, o Bolsonaro, fora a aura ideológica que atrai milhões e milhões, dezenas de milhões de eleitores para ele não tem nada. Ele fez uns rachadinhas, mas ele não é um cara rico. Ele não é dono de um partido, ele não é um cacique de partido nenhum. Ele está num partido que os caciques são outros, não é ele. Então, o que ele tem é uma poderosa aura ideológica que faz com que as pessoas tenham que beijar a mão dele para ter o voto da direita. Ele não pode perder isso. Se ele perde isso, não tem nada. Então, assim, a prioridade é eu sair do governo, o que eu vou fazer? Eu tenho que manter isso. Então, ele tem que manter isso. E para manter isso, nada melhor, dado que nós inauguramos o modelo de manifestações no domingo com verde e amarelo, do que continuar fazendo manifestações no domingo com verde e amarelo. Então, acho que entre o Lula, ele vai em algum momento chamar uma manifestação. Não sei se de cara, assim, talvez ele aguarde ter algum fato para ele poder... Mas e se ele não, assim, entendendo essa lógica, ele já vai convocar manifestação agora em novembro? Pode ser, dizendo que houve uma marmelada. E temos que proteger nosso país do comunismo agora. Conto com vocês. Nós fomos a maioria. Nós botamos milhões na rua. Ele não! Sabe? Tá imitando engraçado. Ele vai tentar. Eu acho que é inevitável ele tentar. Ele pode fazer uma agenda de manifestação. Pode fazer uma, depois mais outra, depois. Pode fazer 3, 4 por ano. Agora, uma coisa assim, que eu vou discordar em parte de você. Ele não tem nada. Ele tem alguma coisa. Ele tem o Senado. Realmente, esses 20 senadores. Dele. Puta, Damares, sabe, esses caras assim... Eu concordo que todos eles estão com o Bolsonaro, mas assim, o Bolsonaro tem importância para todos eles, tem esse peso, porque ele tem essa aura ideológica. Se o Bolsonaro fosse esvaziado da sua popularidade, nenhum desses senadores nem apertaria a mão dele. Não, mas deixa eu mudar o ponto, assim, ó. Você acha que... assim, ó, todo mundo viu o que aconteceu com a Joyce, todo mundo viu o que aconteceu com o Frota e com essas figuras. Se uma Damares ou um astronauta, vamos lembrar que o astronauta nunca foi de direita. O Mourão nem gosta do Bolsonaro. Sim, é verdade. O Mourão que está no lugar do Bolsonaro. Exato. Esses caras, pra mim, eles viram o que aconteceu com a Joyce, então eles viram que não dá pra vou surfar, vou voar sozinho. Ao mesmo tempo, eles têm 8 anos, né, no cenário. Então, o que eu penso muito desses caras... Eles vão ficar medindo se o Bolsonaro é ainda, vamos dizer, o sangue que corre na veia deles. Exato. Se não for tanto... Eles vão se afastando aos poucos. Porque todo mundo sabe que, a não ser que você seja tipo uma pessoa muito Bolsonaro, um membro da família Bolsonaro, todo mundo sonha em ter a fama que tem, sem precisar depender do Bolsonaro. Lógico. Até porque ele é um filho da puta. Porque ainda tem esse detalhe da liderança do Bolsonaro. Ele não é um líder que inspira amor às pessoas. Ninguém gosta do Bolsonaro, no fundo. As pessoas estão reféns dele, né? Não, mas a gente concorda. É isso que eu tô dizendo. Por isso que eu acho que o Bolsonaro tem como prioridade máxima, pessoal, manter-se como centro da direita, manter esse halo ideológico gigante. Já ser candidato para 26. Já ser candidato para 26, já puxar manifestação, tentar matar todos os projetos de direita que queiram concorrer com os dele, o que significa... a gente. Mas se é máquina do Estado, ficou bem mais tranquilo. Fica. Mas assim, tem coisas que eles podem tentar nos prejudicar. Porque antes dele ter a máquina do Estado, ele já prejudicou muito o MBL. Ele não precisou estar na presidência para prejudicar o MBL. O prejuízo central e anterior contra o movimento foi ter se apossado do Conselho de Direita. E ter crescido imensamente, quando na realidade nós deveríamos ter crescido imensamente. Vocês têm que sempre ter em mente o seguinte, não havendo o Bolsonaro na jogada, o caminho natural era o MBL estar na presidência. Eu tô falando sério. Por quê? Porque nós fomos o movimento mais articulado, mais inteligente e que fez mais pelo fato originário de toda a gigantesca expansão da direita, que foram as manifestações de 2015 e 2016. Então a lógica daquilo ali era o MBL crescer imensamente, todos aqueles coordenadores serem eleitos, inclusive muitos dos quais foram eleitos, mas migraram para o Bolsonaro, porque surge o Bolsonaro tomando tudo. E o quê? A gente ter o presidente, a gente ter a capilaridade nos estados, que nós tínhamos, né? Manter isso e basicamente fazendo o presidente em 2018. Isso era o caminho natural. Mas aconteceu algo no meio. Sim. Tinha uma pedra no caminho. Havia uma pedra no caminho. A pedra no caminho chamada Jair Bolsonaro. Sim.
E também a gente nem tentou botar nada no lugar. Não tinha como. Não tentou. Aí ele surge e aí ele toma isso. Então, o prejuízo original contra o MBL, assim, primordial, foi ele ter tomado isso. Quando ele toma isso, ele fica no lugar. Então, ele ocupa um espaço, ele está lá ocupando. Imagine que o espaço da direita todo é esse aqui. Ele ocupa 95%. Ele está lá. E ele não pode sair, porque se ele sair, ele perde tudo que ele tem. Que são, por exemplo, os senadores, o beijamão, as pessoas abrindo todas as portas para ele. Ele não pode perder este poder, que é o que faz ele ter voto, que é o que faz ele eleger a família dele toda e por aí vai. Então ele tem que manter isso. Para ele manter isso, ele precisa tentar matar qualquer projeto de direita. Ele não vai estar mais na presidência. A gente está especulando neste cenário. Então ele não vai poder usar as ferramentas do Estado para fazer isso. Então não vai ter, né, justiceiro do MP te perseguindo. Sim. Pelo menos a parte do Bolsonaro. Tem que ver se o Tarcísio tenta, né? Que o MP de São Paulo isso é Mas verdade. eu tô sentindo outra coisa ali do Mas Tarcísio, eu né? acho que ele vai querer um negócio tranquilo. Também acho. Tarcísio vai querer tocar aqui, substituir o PSDB, vai governar com os secretários do PSDB. Já tô com notícia Pega a disso, base inclusive. dele, Ele tá simplesmente pegando a base do PSDB, pegando pra ele. E... Pra virar um espécie de Alckmin. Isso. E se ele puder fazer isso sem ter encheção de saco da família Bolsonaro, melhor. Menos encheção. Assim, o Tarcísio é um cara que eu acho que não vai querer encheção de saco pra ele. Faz sentido. Enfim, o Bolsonaro não vai ter isso. Mas ele tem uma arma, que é o seguinte. Lula no poder, tem que haver oposição. E a oposição vocal e eloquente será a oposição da direita. Nós temos representante para isso. Nós temos os nossos aqui, né? Foi talvez mais gente. E temos o Kim. Só que por mais brilhante e técnico que seja o Kim é uma pessoa. Né? E eles têm um monte de gente. E mais do que isso, eles vão ter o protagonismo natural nas ações contra o PT. Então todas as campanhas contra o PT, todas as coisas que o PT fizer e envolver em valores que conflitam com a nossa visão de mundo, também conflitam com a visão de mundo do bolsonarismo. Então a gente está muito, assim, a gente tem uma enorme intersecção em termos de valores e de pautas, especialmente pautas negativas, no sentido de pautas que rechaçam coisas que o PT vai fazer, que o bolsonarista também tem. Só que eles têm um monte de representantes e eles têm o próprio Bolsonaro. Então a tendência é tentar ocultar o trabalho do MBL e tentar empurrar o MBL para fora disso. Então por exemplo, se ele fizer manifestação... Ele vai querer impedir que a gente vá. Mas aí tem um detalhe. Eu não sei nem se a gente vai querer ir, porque a manifestação vai estar tão marcada como um culto ao Bolsonaro. Sim. Como é que a gente vai? Sim. Manifestação contra o PT, mas tem um efígie do Bolsonaro. Um caminhão grotesco com ele gritando: vagabundos! Tipo, como é que o MBL vai estar na merda dessa? Só que se não tiver, o que eles vão falar? Que o MBL não tá porque o MBL é Lula. Exato. Você não vê é porque é Lula. E vai empurrar o Lula em cima do movimento. E vai dizer, vocês não vieram porque os caras estão com o Lula. Por isso. Sempre tentando fazer o que ele faz desde o início, que é descredibilizar a posição do MBL como representante da direita. Dizer, você não é de direita, você é PSOL Kids, você é esquerdista, você tá na esquerda, a esquerda disfarçada. Agora uma pergunta. O Bolsonaro, ele consegue mobilizar hoje bolsonaristas. As pessoas que vão pra rua são bolsonaristas. Pra gente fazer valer isso aí, a gente teria que levar pessoas que eventualmente votaram no Bolsonaro, mas que não são o militante do bolsonarista, ou pessoas que vão lá, ó, eu tô vindo aqui porque eu também tô contra o PT, mas não vou comprando esse Bolsonaro. Não é uma tarefa exatamente fácil. Não é. E a gente viu que não era pela manifestação de 12 de setembro do ano passado. Sim, está claro. E também tem uma pergunta. Às vezes o que vai restar de rua, pelo menos no começo de governo Lula, é uma coisa muito diferente. É um ultra-bolsonarista, aí mais de minuto. Irritado, e aí com pautas mais translocadas e sem aquela massa. Por exemplo, eu já cheguei a comentar, eu tô vendo muita coisa da nova direita americana, eu tô vendo... E assim, tem muito problema. Os caras estão... Assim, a novíssima direita americana, ela passa por essa discussão, Trump ou não Trump, o que fazer. Ao mesmo tempo, o Trump, desde aquele negócio do Capitólio, ele não conseguiu fazer nada de... eloquente, assim. Não teve nenhuma grande manifestação de nada. Os trumpistas... Mas ele ainda é o favorito. Ele ainda é o favorito, exato. O lance é, o Trump é o favorito, ele ocupa o espaço, mas nada nasceu realmente interessante ali.
O cara que representa a nossa linha seria o... Eu sempre falo dele, o Ben Shapiro. O Ben Shapiro. E ele explodiu de tamanho. Na verdade, o Ben Shapiro, agora no governo Biden, ele, o Daily Wire, os influenciadores ligados a ele, estão bem grandes e eles ficam permanentemente sendo cancelados pelos trumpistas. Eles precisam de um candidato às primárias do Partido Republicano. Isso é uma coisa óbvia. Estão falando muito daquele Ron DeSantis, né? Então, eles têm que colar com alguém. E ele fez uma parada... Eu postei no Twitter que eu falei, mano, inacreditável que o cara fez. Que é meio desumano, eu não consigo gostar, mas serviu como... Assim, eu sou mais doido que o Trump. Ele começou a receber os imigrantes ali no Texas, etc. E ele pegou e mandou todo mundo lá pra Nova York. Eu vi. Vocês não falam a favor disso? Vocês que se virem. Né? E no fim do dia, se eu não me engano, deram green card pra todo mundo lá. Então aí os próprios republicanos estão, tá, legal, boa trollada, mas... Pô, mas no final a gente pegou, os Estados Unidos assumiu todos esses imigrantes aqui, né? E, cara, tem o... Pera, desculpa, o DeSantis da Flórida. Eu tô esquecendo... Ô, Couto, checa aí. O Ron DeSantis é da Flórida ou é do Texas? Me deu um bug agora. Google... Flórida. Ben Shapiro é bem fraco. Flórida. Eu não acho o Ben Shapiro fraco. Tem uma pessoa aqui comentando. Eu acho que o Ben Shapiro lembra muito o Kim. Tipo de argumentação. O Ben Shapiro é um Kim. O Olavo dizia isso, só que em termos pejorativos. Porque ele não gostava do Ben Shapiro. E o Ben Shapiro, ele vai na pauta woke pra caralho. Ele vai na pauta woke sem dó. E ele cresceu agora nos últimos anos indo nisso. E ele acertou em fazer oposição ao Biden indo nessa agenda. Então eu acho que tá muito claro o recado pra gente nisso. Sim. Você precisa estar no Congresso do MBL. Eu vou deixar o link no comentário fixado e você precisa estar lá.